Imagine que a janela do seu apartamento, a fachada de vidro de um prédio comercial ou até o teto de um ônibus pudessem gerar eletricidade enquanto você simplesmente vive a sua rotina. Sem painéis solares aparafusados no telhado, sem estruturas metálicas, sem modificar a arquitetura do edifício. Apenas o vidro, aquele mesmo material transparente que você mal percebe, trabalhando silenciosamente para capturar a energia do sol. Isso não é ficção científica. Essa tecnologia existe, funciona e já está sendo usada em países da Europa, Ásia e América do Norte. O nome técnico é BIPV, do inglês Building Integrated Photovoltaics, ou em português, fotovoltaica integrada a edificações. E o vidro fotovoltaico é uma das formas mais elegantes e promissoras dessa família tecnológica. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se a tecnologia existe, se o Brasil tem sol de sobra, somos um dos países com maior irradiação solar do planeta, por que essa solução ainda não decolou por aqui? O que está travando a adoção dos vidros que geram energia no Brasil? É exatamente isso que vamos descobrir neste vídeo. Vamos entender como essa tecnologia funciona, ver o que está acontecendo no mundo e analisar honestamente os obstáculos técnicos, econômicos e regulatórios que ainda impedem o Brasil de aproveitar esse potencial enorme. Vem comigo! Antes de falar de política energética, precisamos entender o que é esse material. O vidro fotovoltaico é basicamente um vidro que incorpora células solares em sua estrutura. Essas células podem ser de diferentes tipos, mas as mais comuns nessa aplicação são as chamadas células de filme fino, camadas finíssimas de materiais semicondutores, como silício amorfo, telureto de cádmio ou SIGs, uma liga de cobre, índio, galho e selênio, depositadas diretamente sobre ou entre camadas de vidro. A diferença em relação ao painel solar convencional é fundamental. Enquanto um painel fotovoltaico tradicional é um componente separado, instalado sobre o telhado ou numa estrutura à parte, o vidro fotovoltaico é o próprio elemento construtivo do edifício. Ele é, ao mesmo tempo, janela, fachada, telhado ou claraboia e usina de energia. O resultado é um vidro que pode ser parcialmente transparente, permitindo a passagem de luz natural para o interior do ambiente, enquanto parte da radiação solar é convertida em eletricidade. A transparência varia conforme o tipo de célula e a densidade da camada semicondutora. Vidros com células mais esparsas deixam passar mais luz, mas geram menos energia. Os mais densos geram mais, mas são mais opacos, funcionando quase como brises ou películas solares. A eficiência de conversão desses vidros costuma ser menor do que a dos painéis solares convencionais. Enquanto um painel de silício cristalino moderno pode converter entre 20% e 23% da radiação solar em eletricidade, os vidros fotovoltaicos de filme fino ficam geralmente entre 6% e 14%. Parece pouco, mas pense no contexto. Numa fachada envidraçada de 500 metros quadrados de um edifício corporativo em São Paulo, mesmo com 8% de eficiência e boa irradiação, estamos falando de uma geração significativa de energia ao longo do ano, energia que antes simplesmente virava calor e aquecia o interior do prédio. Além do filme fino, há também versões com células de silício cristalino semi-transparente, que oferecem eficiências mais altas. E uma fronteira ainda mais promissora está nas células de perovskita, um material descoberto há pouco mais de uma década que promete revolucionar toda a fotovoltaica, combinando alta eficiência com custo potencialmente baixíssimo de fabricação. As perovskitas ainda estão em fase de escalonamento comercial, mas são apontadas como o grande futuro dos vidros geradores de energia. Enquanto no Brasil ainda discutimos a viabilidade dessa tecnologia, o mundo já se moveu. E se moveu com força. O mercado global de BIPV fotovoltaica integrada a edificações, da qual o vidro fotovoltaico faz parte, foi avaliado em cerca de 25 bilhões de dólares em 2023, e as projeções mais conservadoras indicam que deve ultrapassar 80 bilhões de dólares até 2030, um crescimento de mais de 200% em menos de uma década. A Europa lidera essa corrida. A União Europeia, por meio da sua Diretiva de Eficiência Energética em Edifícios, tornou obrigatório que todos os novos edifícios públicos sejam de emissão líquida zero de carbono.
Isso criou um mercado enorme para soluções como o BIPV. Países como Alemanha, França, Holanda e Suíça são os maiores consumidores e também os maiores produtores dessa tecnologia. Na Alemanha, um dos exemplos mais emblemáticos é o edifício do Instituto Fraunhofer em Stuttgart, cuja fachada sul é inteiramente composta de módulos fotovoltaicos integrados. O edifício gera parte considerável de sua própria energia através de suas fachadas de vidro. Nos Países Baixos, o campus solar da Universidade de Utrecht instalou telhados e fachadas BIPV em vários de seus prédios como parte de um projeto de pesquisa e demonstração em escala real. A China, que hoje domina a cadeia produtiva de painéis solares convencionais, também investiu pesado em BIPV. O governo chinês incluiu explicitamente o BIPV nos seus planos quinquenais de energia renovável, e empresas como a LONGi e a CSSC lançaram linhas específicas de produtos para o segmento. Em 2022, a China instalou mais de 1,5 gigawatt de capacidade BIPV, um número que equivale a uma usina hidrelétrica de porte médio. No Japão, o Programa de Subsídios para a Construção de Emissão Zero, chamado ZEB, Zero Energy Building, inclui incentivos específicos para vidros e fachadas fotovoltaicas. Tóquio, que se prepara para intensas ondas de calor urbanas, viu no BIPV uma solução dupla: reduzir o consumo de energia e mitigar o efeito de ilha de calor nas áreas metropolitanas. Nos Estados Unidos, apesar de um histórico mais lento de adoção, o Inflation Reduction Act de 2022 destinou bilhões de dólares para créditos fiscais em tecnologias de energia limpa, incluindo BIPV. Empresas como a Onyx Solar e a Clearview Technologies estão crescendo rapidamente, abastecendo projetos comerciais em todo o país. E o Brasil? O Brasil, com seu potencial solar extraordinário, somos um dos 5 países com maior irradiação solar do mundo. Segundo dados do Atlas Brasileiro de Energia Solar, ainda patina na largada. O custo ainda assusta. O primeiro obstáculo é o mais imediato: preço. O metro quadrado de vidro fotovoltaico de boa qualidade custa, hoje, entre 200 e 600 dólares, podendo chegar a mais dependendo do produto e das especificações do projeto. Compare isso com um vidro laminado convencional de desempenho similar, que custa entre 40 e 80 dólares por metro quadrado, e com painéis solares convencionais, cujo custo por watt instalado caiu para cerca de 1 a 2 dólares nos últimos anos. O payback, ou seja, o tempo para recuperar o investimento através da geração de energia dos vidros fotovoltaicos, ainda fica entre 12 e 20 anos na maioria dos projetos. Para painéis solares convencionais no Brasil, o payback médio já caiu para 4 a 7 anos. Essa diferença é enorme no raciocínio do investidor, do incorporador imobiliário e do dono do edifício. É verdade que o custo dos vidros BIPV vem caindo a taxas consideráveis. A média histórica é de queda de 8% a 12% ao ano nas tecnologias de filme fino, mas ainda não chegamos ao ponto de equilíbrio que tornaria a adoção em massa espontânea no mercado brasileiro. A regulação está atrasada. Aqui chegamos em um ponto crítico, e é preciso ser honesto. A regulação brasileira para fotovoltaica integrada a edificações ainda é fragmentada e insuficiente. Ao contrário dos painéis solares convencionais, que já tem um marco regulatório mais definido, incluindo a Lei 14.300 de 2022, o chamado Marco Legal da Energia Solar, o BIPV, e especificamente os vidros fotovoltaicos carecem de normativas técnicas claras no âmbito da construção civil. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ainda não publicou uma norma específica para vidros fotovoltaicos aplicados em fachadas e esquadrias. Isso gera insegurança jurídica para fabricantes, construtoras e incorporadoras. Sem norma, não há como exigir certificação, o que dificulta a entrada de produtos importados e, ao mesmo tempo, não estimula a produção nacional. O Inmetro tem avançado em certificações para módulos fotovoltaicos convencionais, mas a especificidade do BIPV, que envolve requisitos de segurança tanto de geração de energia quanto de componente construtivo, resistência mecânica, desempenho térmico, comportamento ao fogo, exige uma abordagem integrada que ainda não existe no país. Para piorar, o processo de aprovação de projetos com tecnologias não convencionais nas prefeituras é lento e incerto.
Um arquiteto que proponha uma fachada fotovoltaica em São Paulo ou no Rio de Janeiro pode enfrentar anos de negociação com diferentes secretarias sobre como classificar e aprovar aquele sistema. Essa incerteza burocrática funciona como uma trava invisível na inovação. A indústria da construção civil resiste ao novo. A construção civil brasileira é um setor enorme, representa cerca de 6,5% do PIB nacional e historicamente conservador em termos de adoção de novas tecnologias. O ciclo de decisão de uma obra é longo, envolve muitos atores: construtora, incorporadora, projetistas, fornecedores, financiadores, e a cultura de risco do setor favorece o que já está testado e aprovado. Quando um incorporador vai lançar um empreendimento, seu foco principal é o custo por metro quadrado e a velocidade de venda. Tecnologias inovadoras, mesmo que economicamente interessantes no longo prazo, precisam de um esforço extra de comunicação e convencimento que poucos profissionais do setor estão dispostos a fazer. O comprador do imóvel, por sua vez, muitas vezes não entende ou não valoriza a geração de energia no momento da compra, o que reduz o incentivo para o incorporador incluir esse diferencial. Há também um problema de cadeia de suprimentos. No Brasil, a oferta de vidros fotovoltaicos de qualidade ainda é extremamente limitada. A maioria dos produtos disponíveis é importada, principalmente da Europa e da China, com todos os custos e riscos logísticos envolvidos. A inexistência de uma indústria nacional robusta de BIPV é ao mesmo tempo causa e consequência da baixa adoção, um círculo vicioso que só se quebra com políticas públicas ativas. Falta de incentivos e financiamento específico. O Brasil criou incentivos relevantes para a energia solar convencional, a compensação de energia excedente injetada na rede, net metering, linhas de financiamento do BNDES e da CEF para sistemas fotovoltaicos e isenções de ICMS em vários estados, mas esses incentivos foram desenhados pensando nos painéis solares tradicionais e na maioria das vezes não se aplicam de forma direta ou prática ao BIPV. O BNDES, por exemplo, tem linhas de financiamento para eficiência e energia renovável. Mas o enquadramento de um projeto de fachada fotovoltaica nessas linhas não é trivial, exige enquadramento como projeto de geração distribuída, o que pode conflitar com a natureza construtiva do produto. Essa zona cinzenta burocrática afasta potenciais projetos. Na Europa, os governos criaram incentivos específicos para BIPV. Bônus na pontuação de certificações de sustentabilidade de edifícios, financiamento diferenciado, e em alguns países até subsídios diretos para substituição de fachadas convencionais por fachadas fotovoltaicas. No Brasil, essa especificidade ainda não existe. O diagnóstico está feito. Agora, o que precisa acontecer para que o Brasil desbloqueie esse potencial? Primeiro, regulação e normatização. A ABNT precisa publicar normas técnicas específicas para BIPV, e o Inmetro precisa criar um programa de certificação que integre os requisitos elétricos e construtivos. Sem isso, o mercado não se profissionaliza e o risco percebido permanece alto. Segundo, incentivos financeiros direcionados. O BNDES e o governo federal precisam criar linhas de financiamento e subsídios específicos para projetos BIPV, dentro de um programa mais amplo de descarbonização do setor de construção civil. Certificações de sustentabilidade como o AQUA-HQE e o LEED já valorizam eficiência energética. Incluir critérios específicos para geração integrada seria um passo natural. Terceiro, projetos piloto e demonstração. O governo federal, estados e municípios poderiam usar seus próprios edifícios públicos como laboratórios de demonstração para o BIPV. Uma escola ou hospital público com fachada fotovoltaica, com monitoramento público dos dados de geração, comunica muito mais do que qualquer campanha de marketing. Quarto, educação e capacitação. Arquitetos, engenheiros e gestores de obras precisam conhecer a tecnologia para especificá-la. As escolas de arquitetura e engenharia civil no Brasil ainda raramente incluem BIPV nos seus currículos. Isso precisa mudar, e as associações profissionais e AB, Confea têm um papel relevante a cumprir aqui. Quinto, indústria nacional. Com demanda e regulação adequadas, a produção nacional de vidros fotovoltaicos torna-se viável. O Brasil tem uma indústria vidreira expressiva. Empresas como a Sebrace,
associada à Saint-Gobain e a Guardian, já produzem vidros técnicos de alto desempenho no país. A migração para vidros fotovoltaicos é um passo tecnológico grande, mas não impossível com políticas industriais adequadas. Vamos falar de números que impressionam. O Brasil tem um estoque de edifícios construídos estimado em mais de 12 milhões de unidades comerciais e institucionais, segundo dados do IBGE e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Uma fração relevante dessas edificações tem fachadas envidraçadas em regiões de alta irradiação solar. Um estudo da Universidade de São Paulo estimou que apenas os edifícios comerciais da cidade de São Paulo têm um potencial de fachadas fotovoltaicas que poderia gerar mais de 2 gigawatts-hora por ano, suficiente para alimentar centenas de milhares de residências. São Paulo, que todos imaginam nublada, recebe em média 1.700 kWh de irradiação solar por metro quadrado por ano. Cidades como Fortaleza, Cuiabá, Campo Grande e Teresina ultrapassam 2.000 kWh por metro quadrado, valores que deixam qualquer cidade europeia no chinelo. Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar do INPE, o Brasil como um todo recebe entre 1.500 e 2.350 kWh por metro quadrado de irradiação global horizontal ao ano, dependendo da região. Para referência, Berlim, capital do país que mais investiu em energia solar na última década, recebe em média 1.000 kWh por metro quadrado por ano. Ou seja, mesmo o pior ponto solar do Brasil é significativamente melhor que a capital alemã. Isso significa que, se o Brasil conseguir criar as condições para a adoção do BIPV, o retorno econômico e ambiental pode ser proporcionalmente muito maior do que o observado na Europa. É uma vantagem comparativa que estamos deixando dormir. Voltamos ao ponto de partida. A tecnologia existe. O potencial solar do Brasil é um dos maiores do mundo. As cidades brasileiras crescem, os edifícios se renovam, as fachadas de vidro multiplicam-se em cada esquina de qualquer grande cidade do país. O que falta não é sol, não é tecnologia e nem mesmo vontade de empreendedores e arquitetos. O que falta é o conjunto de condições que permite que uma inovação saia do laboratório e chegue ao mercado em escala. Normas técnicas, incentivos financeiros, capacitação profissional e projetos de demonstração que mostrem ao mercado que funciona, que é seguro, que é rentável. O Brasil tem uma oportunidade única de liderar a transição energética nos edifícios nos países tropicais. Somos uma referência para a América Latina, para a África e para outras nações do Hemisfério Sul, com alto potencial solar e crescimento acelerado das cidades. Se conseguirmos virar a chave e as condições para isso estão sendo construídas, lentamente, podemos exportar não só tecnologia, mas um modelo de desenvolvimento urbano sustentável. O vidro que gera energia não é apenas uma solução técnica. É uma mudança de mentalidade. A ideia de que a cidade pode ser produtora de energia, e não apenas consumidora. Que cada fachada, cada janela, cada teto pode contribuir para um sistema energético mais limpo, mais resiliente e mais justo. Esse futuro não chegará sozinho. Ele precisa de pessoas informadas, de profissionais capacitados, de cidadãos que cobrem de seus governantes e de suas empresas ações concretas em direção à descarbonização. E um dos primeiros passos é simplesmente conhecer essa tecnologia, exatamente o que você acabou de fazer. Se esse vídeo te abriu os olhos para uma tecnologia que pode transformar as cidades brasileiras, compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o seu like, ele ajuda este canal a chegar a mais pessoas curiosas como você. Se inscreve para não perder os próximos vídeos sobre energia, inovação e futuro que já está acontecendo. E nos comentários, você moraria ou trabalharia num edifício com fachada de vidro que gera energia? Conta pra gente.